paz do Senhor, meus queridos irmãos, amados irmãos em Cristo Jesus. Nós estamos aqui nesta manhã, na Assembleia de Deus Mistério de Belém, Campo Circuito das Águas, Amparo, São Paulo, aqui na nossa congregação da Ângelo Bertone, aqui em Guaxupé. Para nós, nesta manhã, estudarmos a Escola Bíblica Dominical, onde temos uma lição, a lição de número 11, que fala sobre Esdras, vai a Jerusalém ensinar a palavra. Que nesta manhã o Senhor possa abençoar a sua vida, a sua família. Nós acordamos com uma notícia triste, Aprove o Senhor recolher nosso querido irmão José. Quero já deixar as condolências, a todos os familiares, também amigos. Que Deus, que o Espírito Santo do Senhor possa confortar os vossos corações neste momento, de perca. Mas eu tenho certeza que Deus, sabe todas as coisas e tudo está na mão do nosso Senhor. Meus amados irmãos, hoje também, dia 13 de setembro de 2020, é o Dia Nacional de Missões. Então eu tenho certeza que nós estamos fazendo o ID do Senhor. Os irmãos que não fazem o ID do Senhor, que é proclamar o Evangelho do Senhor, que passem a falar do amor de Jesus a todos. Amém? Então vamos lá, lição de número 11, Esdras vai a Jerusalém ensinar a palavra. Lembrando os irmãos também que nós estamos estudando nesse trimestre, o terceiro trimestre, um trimestre especial, que essa PAD fez uma lição, falando sobre os princípios divinos em tempos de crise, a reconstrução de Jerusalém e o avivamento espiritual como exemplo para nossos dias atuais. O texto áureo está em Hebreus, capítulo 6, versículo 5, a parte A, que nos fala em nossos corações da seguinte forma: e provaram a boa palavra de Deus. A verdade prática. A palavra de Deus é semelhante a uma afiada espada, é poderosa e é penetrante. Na leitura diária, na segunda-feira, foi em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 16 ao versículo 21, onde fala que a palavra de Deus, ela é inspirada, Inspirada por quem? Por Deus. Na terça-feira, 1 Reis, capítulo 8, versículo 54 ao 61, onde fala que a palavra é digna de confiança. Glórias a Deus, Na quarta-feira, Números, capítulo 23, versículo 18 ao 23, Deus confirma a sua palavra. Louvado seja a palavra de nosso Deus, onde tem a confirmação. Quinta-feira, Salmos 119, verso 97 ao verso 104. A palavra de Deus deve ser lembrada. Sexta-feira, 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 9 ao 15. A palavra deve ser semeada, para que nós possamos também, aleluia, escolher os frutos, de semear a palavra do Senhor. E no sábado, finalizando, Efésios capítulo 6, versículo de número 17, onde fala que a palavra é a base da nossa vitória, ou seja, a palavra de Deus é a base, é o alicerce da minha e da sua vitória. Glórias a Deus. A leitura bíblica em classe está aqui baseada no livro de Esdras, capítulo de número 8, do versículo 1 ao versículo de número 12. Esdras, capítulo 8, versículo 1 ao versículo 12. Vamos fazer a leitura bíblica aqui da palavra do Senhor, em Esdras, capítulo 8, versículo 1 ao versículo 2. Amém? Os irmãos que estão com as Bíblias aí, as mãos, acompanhem essa leitura, meus irmãos. É de suma importância nós, lermos a palavra do Senhor, abrir as nossas Bíblias, não é somente nos dias de culto, nos dias, a qual nós vamos à igreja cultuar o Senhor, mas nós, dever como cristão, meditar na palavra do Senhor, ou seja, tem que abrir a Bíblia e meditar nas santas escrituras do Senhor. Amém? Vamos lá, Esdras, capítulo 8, versículo 1. Estes, pois, são os chefes de seus pais, com as suas genealogias, os que subiram comigo
de Babilônia, no reinado do rei Artaxerxes. Dos filhos de Finéias, Gerson. Dos filhos de Tamar, Daniel. Dos filhos de Davi, Atos. Dos filhos de Secanias e dos filhos de Parós, Zacarias. E com ele, por genealogias, se contaram até 150 homens. Dos filhos de Poate-Moabe, Elionai, filhos de Zeraias, e com ele 200 homens. Dos filhos de Secanias, o filho de Jaziel, e com ele 300 homens. E dos filhos de Adim, Ebed, filho de Jonatas, e com ele 50 homens. E dos filhos de Elão, Jesaías, filho de Atalias, e com ele 70 homens. E dos filhos de Cefatias, Zebadias, filhos de Micael, e com ele 80 homens. Dos filhos de Joabe, Obadias, filho de Jeiel, e com ele 218 homens. E dos filhos de Selomite, o filho de Josifias, e com ele 170 homens. E dos filhos de Bebai, Zacarias, o filho de Bebai, com ele 28 homens. E dos filhos de Asgad e Joanã, e o filho de Acatã, e com ele 110 homens. Filhos de Acatã, e com ele 110 homens. Finalizando aqui o versículo de número 12, essa leitura bíblica em classe, né? Vamos fazer uma oração neste momento, meus queridos irmãos, para que Deus possa nos dar um entendimento dessa palavra, dessa lição, que nós possamos aprender nesta manhã também acerca da palavra de Deus, né? A gente vê aqui como título aqui, né, que Esdras vai a Jerusalém para ensinar a palavra de Deus. Então que o Senhor possa nesta manhã também nos ensinar a respeito da sua palavra. Vamos orar ao Senhor. Meu querido Deus, eterno Pai, gratos nós somos a Ti, Senhor, meu Deus, por esta manhã abençoada, a qual, Senhor, meu Pai, o Senhor nos permite mais uma vez, Senhor, meu Pai, poder, Senhor, estar diante das Tuas palavras, Senhor, meu Deus, para mais uma vez aprender de Ti, Senhor. Que nesta manhã, Senhor, meu Deus, Tu venha abençoar nossas vidas, meu Pai. Que nesta manhã Tu possa nos dar o esclarecimento, Senhor, da Tua palavra e também o entendimento, Senhor, da Tua palavra. Venha, meu Deus, abrir o nosso entendimento espiritual para que nós possamos aprender de Ti, Senhor, nesta manhã. Abençoa a vida de cada um, Senhor, meu Deus, que está conosco nesta manhã, cultuando a Ti, aprendendo, Senhor, da Tua palavra. Que nesta manhã, Senhor, meu Deus, Tu possa nos dar vigor, nesta manhã Tu possa nos dar sabedoria, que nesta manhã Tu possa nos encher, Senhor, da Tua presença. É o que eu lhe peço e agradeço, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Meus queridos irmãos, temos como objetivo geral mostrar a eficácia da palavra de Deus. Então, a palavra de Deus, meus irmãos, ela é eficaz em nossas vidas. A palavra do Senhor, ela é poderosa. A palavra do Senhor, ela é viva, e a palavra do Senhor, ela é penetrante em nossas vidas, né? Por isso que a verdade prática fala que a palavra de Deus é semelhante a uma afiada espada, é poderosa e também ela é penetrante. Que nesta manhã o nosso coração possa ser penetrado pela palavra de Deus, não só nesta manhã, mas por todo o nosso caminhar, que a palavra de Deus ela possa habitar dentro de nossas vidas, né? No tópico primeiro vamos discorrer sobre o envio de Esdras por o rei Artaxerxes, né, a Jerusalém. No tópico 2 vamos ressaltar que Esdras ensinou a palavra ao povo, né? O povo carecia, o povo precisava, e Deus envia ali, aleluia, Esdras para ensinar a palavra do Senhor. Vamos também no tópico 3 asseverar que a palavra de Deus deve ser ensinada ao povo. Então é um dever, né, do ensinamento da palavra do Senhor. E no tópico 4 vamos elencar os resultados do ensino da palavra de Deus. Então, se a palavra de Deus, né, ela é bem ensinada, a palavra de Deus ela é ensinada ao povo, com certeza teve resultado, né? A palavra de Deus que um dia foi falada, foi pregada, foi ensinada a mim, também a você,
teve um grande resultado, né? Porque a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz e ela é penetrante. O Antigo Testamento, meus irmãos, mostra que a lei do Senhor estava intrinsecamente ligada à vida de todo o povo. Então, a lei do Senhor, ela estava ligada, né, com todo o povo ali. Por isso, ela também era o elemento, né, que formava a identidade dos judeus. Então, o povo judeu ali estava baseado na lei de Deus. Assim, Esdras estava ciente de que para iniciar reconstrução religiosa, o povo era necessário começar pelo ensino da lei do Senhor, pois sem ela não há identidade espiritual nem moral. Ou seja, sem o ensinamento da palavra do Senhor, nós não temos a identidade moral e também, muito menos, a identidade espiritual. Ou seja, nós precisamos estudar a palavra do Senhor. Nós precisamos dar lugar para os ensinamentos bíblicos em nossas vidas, né? Muitos se acham, eu já sei ler a Bíblia, eu já li a Bíblia 3 vezes, mas não tem um entendimento, não tem um ensinamento a respeito da palavra do Senhor. Então, nós precisamos ter essa identidade espiritual. A identidade espiritual que nós devemos ter, moral de nossas vidas, é baseada na palavra do Senhor, ou seja, é baseado nas Escrituras Sagradas. Como nós vamos em algum lugar, meus irmãos, nós chegamos a algum lugar, o que nos identifica é o nosso documento, né? Nós nos tiramos lá da nossa bolsa, da carteira, e mostramos a identidade, mostramos o CPF, assim somos identificados como um cidadão brasileiro, ou como um cidadão, né, de outro país, que tem também a sua identidade. Mas, meus irmãos, tem uma identidade que ela é universal, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus é a nossa identidade espiritual e também moral acerca do nosso credo, né? Ou seja, da nossa fé. Aleluias. Atualmente, podemos afirmar que a palavra de Deus é o elemento central para gerar avivamento, ou seja, a palavra de Deus, né, ela é o alimento, ela é a energia que nos traz o quê? O avivamento para nossas vidas. O avivamento é o quê? É o despertamento para Cristo. O despertamento para Cristo é o quê? É um novo nascimento, é a nova criatura, é um novo modo de viver com Cristo, né? Ou seja, quer crescimento, quer desenvolvimento do caráter do cristão, então passamos a amar a palavra de Deus e buscamos a conhecê-la de todo o nosso entendimento. Amém? Isso é uma pequena introdução, meus queridos irmãos. O grande valor do ensinamento da palavra de Deus é o assunto dessa lição. Então, é de grande e suma importância o ensinamento da palavra de Deus. Por quê? Porque a palavra de Deus é a única forma, meus irmãos, que nós temos, né, conhecimento da verdade. E a palavra de Deus própria mesmo vem falar que, né, a verdade, ela liberta, que a verdade, ela traz à tona o conhecimento, aleluia, de Cristo. E quando nós conhecemos a Cristo, nós somos libertos, né, de todo mal, somos libertos de toda, né, maldade que o inimigo tem implantado, que o inimigo tem colocado nas nossas mentes. Então, é de grande valor o ensinamento da palavra de Deus. Veremos como o governo da Pérsia, naquele tempo lá, quem reinava, né, o rei Artaxerxes, né? Então, enviou Esdras a Jerusalém, ou seja, né, saiu lá da Pérsia, enviou Esdras, né? Vamos também falar sobre Esdras, né? Esdras, ela era da linhagem de Arão. A Bíblia vem mencionar ele como um sacerdote e também, meus irmãos, como um escriba, ou seja, tinha 2 cargos ali, como sacerdote e também como escriba, né? E estudado na lei de Moisés, ou seja, muito entendido da lei de Deus. Depois nós vamos entender o porquê, né, foi ele enviado, porque ele tinha entendimento. Não adianta enviar quem não tem entendimento. Não adianta colocar, mandar ensinar quem não pratica a palavra do Senhor. Mas Esdras, como sacerdote,
principalmente era um praticante da lei do Senhor. Como sacerdote, ele conhecia, ele sabia a profundo da lei do Senhor. Por isso também, como escriba, né? O escriba era usado ali como para os governantes, como, né, um homem que tinha um entendimento da lei de Deus, um homem que era enviado para contar, né, ali o povo, para ensinar o povo, para colocar, implantar ali uma doutrina ao povo. Então, vamos entender como Esdras, como um grande missionário para pregar a palavra de Deus, para ensinar a palavra de Deus àquele povo que necessitava e carecia da palavra. Vamos ao tópico, meus irmãos. Primeiro, né, finalizando aqui a introdução, vamos verificar se a vida eclesiástica dos judeus estava conforme a lei de Deus. Vamos entender um pouquinho nesta manhã. Tópico primeiro: Artaxerxes envia Esdras, os judeus sob o domínio dos persas. Quando o reino da Pérsia derrotou Babilônia, os judeus que viviam naquele lugar passaram automaticamente ao domínio do governo persa, ou seja, né, depois ali que o Império Persa derrota ali Babilônia, o povo judeu automaticamente ficou no domínio do quê? Dos persas, né, do domínio do governo persa. Então, os judeus puderam logo constatar que os persas eram mais brandos, ou seja, tinha mais gentileza, tinha mais sensibilidade, né, eram mais claros que os babilônicos, né? Então, ali precisava de algo de transformação. Por quê? Eles estavam sobre o cativeiro babilônico, mas depois do Império Persa, né, derrotar, eles começaram a ver que tinha algo diferente. Eram mais maleáveis, eram mais gentios, né? Tinha mais sensibilidade. Então, Esdras é enviado a Jerusalém para ensinar a lei de Deus. No seu contato com Esdras, escriba e sacerdote, o rei ficou impressionado com o elevado grau de conhecimento que Esdras possuía da lei de Deus de Israel, e quis, junto com seus 7 conselheiros, enviá-lo a Jerusalém, a fim de inquirir, ou seja, de indagar, de interrogar acerca da situação espiritual dos residentes ali. Então, meus irmãos, ali quando o rei Artaxerxes se encontra com Esdras, ele fica indignado, ele fica ali, impressionado com o conhecimento, né, da lei de Deus que Esdras possuía. Ou seja, ele ali, né, quis, com mais 7 conselheiros ali do rei, enviar, né, ele a Jerusalém para que inquirir, ou seja, indagar, né, interrogar acerca como estava a situação espiritual dos residentes ali, do povo judeu que estava ali, né? Então, em Jerusalém. Esdras foi para ver como estava a situação, mas chegando ali, Esdras, né, vai começar o quê? Ensinar a palavra de Deus. A importante carta que o rei enviou com Esdras. O rei enviou com Esdras uma carta escrita em aramaico, que está registrada em Esdras, capítulo 7, versículo 12 ao versículo de número 26. Através dessa carta, o rei, ele decretou, né? O que o rei decretou através daquela carta, né? Vamos entender aqui o que foi decretado naquela carta, através, né, de Esdras, e através do rei. Qualquer judeu que assim desejasse poderia acompanhar Esdras a Jerusalém, ou seja, qualquer judeu que interessasse, fosse o desejo do coração, poderia acompanhar Esdras, né, a Jerusalém. Esse era um dos, né, decretos. O segundo, os que fossem a Jerusalém poderiam levar consigo ouro e prata, voluntariamente dados pelo rei a seus conselheiros, ou dados como ofertas voluntárias do povo. Então, poderiam levar consigo ali o ouro e também a prata. Está lá no versículo 15. Isso aqui é apenas um resumo, meus irmãos, da lei que foi decretada ali no capítulo 7,
versículo 12 ao versículo 26. Então, no versículo 12, o rei, né, decretou que todo judeu poderia seguir Esdras, né, na sua viagem a Jerusalém. No versículo 15, falou que poderiam levar o ouro e também a prata. Já no versículo 19, vem falando que os vasos sagrados que ainda estavam na Babilônia seriam restituídos. Também, no versículo 24, qualquer despesa seria paga pelo tesouro do rei, ou seja, né, tudo que eles gastassem no caminho, tudo que eles gastassem nessa viagem seria pago, né, essa despesa seria paga pelo tesouro do rei Artaxerxes. E também, meus irmãos, não seriam impostos aos servidores do templo direitos, tributos e rendas. Então, né, os direitos, os tributos e rendas do templo não seriam impostos aos servidores daqueles que serviam ao templo, né? Também Esdras poderia nomear regentes e juízes para que a vida eclesiástica viesse a funcionar conforme a lei de Deus. Ou seja, ali, né, Esdras, ele poderia chegar lá em Jerusalém, nomear, né, ali regentes, nomear ali pessoas para ter uma ordem eclesiástica. Hoje a igreja tem a sua eclesiástica, né, que é ali o cooperador, que é o diácono, que é o presbítero, que é o evangelista, que é o pastor, né? Então, tem essa ordem. E ali também precisava, né, e Esdras tinha total liberdade para nomear ali, segundo, né, a vontade de Deus, segundo assim a sua também, né, vontade, né, nomear regente e também juízes para a vida eclesiástica, para que viesse a funcionar conforme a lei de Deus. Então, isto, meus irmãos, era o decreto aqui do rei Artaxerxes, né, onde enviou esta carta. Então, meus irmãos, diante disso tudo, nós vemos que Esdras tinha total ali liberdade para, né, ensinar a palavra de Deus. Ele tinha também ali, meus irmãos, ali a ajuda financeira para também o caminho, a viagem, para manter ali as despesas da qual ele foi enviado para ali ensinar a palavra de Deus. Então Esdras, ele louva a Deus que tinha inspirado o rei a fazer tudo isso e estendendo-lhe a beneficência perante o rei. Olha só, meus irmãos, Esdras, ele não faz outra coisa a não ser louvar a Deus por tudo que o rei, né, tinha feito, mas Deus tinha inspirado o rei a fazer isso. Ou seja, o rei não estava fazendo isso porque ele queria, porque era a necessidade dele, não, porque Deus estava inspirando ele a fazer isso. Nós vemos, meus irmãos, que Deus, ele tem inspirado homens, Deus tem inspirado governantes a anunciar a palavra de Deus, a ensinar a palavra de Deus. Que nós possamos ser igual Esdras, que nós possamos ser, aleluias, ali um canal de bênção na vida das pessoas, que nós possamos ser, né, intercessores e também transmissores da palavra do Senhor, da palavra que liberta, do evangelho que cura, do evangelho que salva, do evangelho que nos leva a Deus. Então nós finalizamos aqui, meus irmãos, né, o tópico primeiro, aonde que Artaxerxes envia Esdras a Jerusalém, onde o líder escriba e sacerdotal tem o objetivo de ensinar a lei de Deus ao povo. Então Esdras, meus irmãos, ele vai com toda a confiança e também com toda a autoridade para ensinar a palavra de Deus, e também, meus irmãos, com toda a ousadia a respeito também do conhecimento desta palavra, do conhecimento da lei de Deus. Vamos, meus irmãos, ao tópico número 2. Esdras ensina a palavra ao povo. Meus irmãos, quando nós falamos da palavra de Deus, vale também ressaltar, meus irmãos, que a palavra de Deus, ela chegou a nós também. A palavra de Deus nós precisamos pregar, a palavra de Deus nós precisamos ensinar.
E nós vemos que Deus, ou seja, o nosso Pai, Ele leva tão a sério a sua palavra, que Ele enviou o seu Filho para encarná-la no mundo. Olha só o que Deus fez. Ele leva tão sério a sua palavra, que Ele enviou o seu Filho, Jesus Cristo, para encarná-la no mundo, para que ela pudesse chegar a mim, para que ela pudesse chegar a você, e para que nós pudéssemos anunciá-la também. Então, é um dever meu, é um dever seu anunciar a palavra de Deus. E Esdras ensina a palavra a quem? Ao povo. Esdras sai da Babilônia e vai a Jerusalém para ensinar a palavra do Senhor. Conforme a ordem do rei Artaxerxes, Esdras viajou para Jerusalém, acompanhado de um grupo de judeus, alguns eminentes líderes do povo. Está lá em Esdras, capítulo número 8, no versículo de número 2, né? Aonde fala, aonde nós lemos aqui, né, a leitura bíblica em classe, onde falava de várias genealogias e também, né, um vasto número de pessoas que foram também, né, judeus acompanhando Esdras, né, recusando a escolta militar oferecida pelo rei para garantir-lhe a segurança durante a viagem. Então ele recusou ali a escolta, né, militar, ou seja, ali soldados ali que iam, né, na frente escoltando ele e também na sua retaguarda, né? Ele não preciso disso. Mas Esdras e seus companheiros preferiram confiar na segurança de Deus. Ou seja, olha só, meus irmãos, recusou toda a escolta militar e preferiram confiar na segurança de Deus. Mas, meus irmãos, confiar na segurança de Deus, isto é algo primordial para nossas vidas. Mas a gente vai entender, meus irmãos, que Esdras, ele não só fala para o rei, assim, ó, rei, não preciso dos soldados militares, vou eu confiar em Deus. Mas a confiança que Esdras colocou em Deus, meus irmãos, não é uma confiança somente da boca para fora. Muitos têm confiado em Deus da boca para fora. Ah, eu confio em Deus, está tudo certo, né? Deus vai fazer por mim, Deus vai operar por mim. Mas nós vamos entender, para que Esdras confiasse no Senhor, meus irmãos, para ele pegar e falar para o rei, falar assim, ó, não preciso ali, né, da escolta militar, vou eu confiar em Deus. A gente vai ver, meus irmãos, que eles, olha só, assim sendo, eles jejuaram e oraram para que tivesse uma boa viagem. Confiança em Deus não é só da boca para fora. Confiança em Deus é você jejuar, é você orar, é você sacrificar, é você colocar nas mãos do Senhor com sacrifício e oferta. Muitos querem confiar em Deus e ficam confiando da boca para fora, não param para orar, não param para consagrar a sua vida, não param para, né, mostrar para Deus que está confiante mesmo no Senhor. Isso, meus irmãos, Esdras, ele parou, ele jejuou, ele orou para que tivesse uma boa viagem, ou seja, para que Deus pudesse vos guardar. Quando, meus irmãos, isso acontece, vamos ler lá em Esdras capítulo 8, Esdras capítulo de número 8, glórias a Deus, no versículo de número 21, vamos ler, meus irmãos, para os irmãos entenderem, porque a confiança, meus irmãos, muitos têm colocado, mas muitos, meus irmãos, não têm confiado no Senhor. Então vamos ler lá, Esdras capítulo 8, no versículo de número 21. Então apregoei ali um jejum, junto ao rio Ahava, para nos humilharmos diante da face de nosso Deus, para lhe pedirmos caminho direito para nós, e para nossos filhos, e para toda a nossa fazenda. Olha só,
o que Esdras fez antes de sair para Jerusalém. Diante disso, meus irmãos, Deus os enviou e os guardou durante todo o trajeto. Assim chegaram em paz a Jerusalém, onde ofereceram holocaustos a Deus. Esdras capítulo 8, versículo 35. E os transportados que vieram do cativeiro ofereceram holocaustos a Deus de Israel, 12 novilhos por todo o Israel, 96 carneiros, 77 cordeiros e 12 bodes em sacrifício pelo pecado, tudo em holocaustos ao Senhor. Glórias a Deus. Então, meus irmãos, nós possamos, se humilhar perante a face do Senhor, que nós possamos diminuir para que Deus, para que Cristo cresça em nossas vidas. E ali, meus irmãos, diante disso tudo, chegando já em Jerusalém, com toda a paz, que Deus encaminhou ele para esses caminhos, encontra com quem? Um outro servo do Senhor, com Neemias, aquele a qual foi enviado para a reconstrução ali dos muros de Jerusalém. Quando Esdras chegou a Jerusalém, encontrou Neemias, o qual vinha sendo líder espiritual dos judeus em Judá. Posto a par da situação, Neemias uniu-se a Esdras na tarefa para a qual este havia sido enviado. Olha só, meus irmãos, que maravilha, Um é enviado para a reconstrução dos muros e como liderar, e o outro é enviado para ensinar a palavra de Deus. Esta união, essa fusão, meus irmãos, trouxe um grande avivamento. É isso que nós precisamos. A união, ela traz a força. A união, ela traz, um grande poderio da parte do Senhor. Por isso que, cada dia mais, a igreja tem que se unir uns aos outros. Os membros não podem ter repartição, não pode ter facção dentro da igreja, não pode ter panelinha dentro da igreja. É todos num só propósito, é todos numa só vontade. Imagina só que se chega aqui Neemias, para aí, está vendo aí Esdras, ele vai pegar o meu povo, ele vai fazer o povo dele, ou se não, Esdras chega ali com o pensamento, assim, eu vou tomar o povo de Neemias, vou tomar a liderança de Neemias ali. Não, eles estavam só num só propósito, numa só vontade. É por isso, meus irmãos, que aquele que traz a causa, repartição, aquele que traz a contenda, ele não é do agrado de Deus. E no meio da igreja não pode ter contenda, mas sim tem que ter a comunhão. Isso, meus irmãos, é que os pastores de hoje têm que pregar. A comunhão entre os irmãos, a comunhão, entre lideranças, a comunhão entre igrejas, meus irmãos. Apesar que hoje, quando nós falamos, sobre igreja, tem as igrejas que são de Cristo, mas tem as igrejas que só pregam heresias, ou seja, a placa da igreja não leva para o céu, mas o evangelho que tem sido pregado, o Cristo que tem sido pregado, esse sim que leva para o céu. E nós precisamos ter esta comunhão. E essa comunhão, meus irmãos, ela é viável a nós, porque se nós não amarmos os nossos irmãos, se nós não tivermos essa comunhão, nós não veremos a Cristo. Se nós não tivermos essa comunhão, porque a palavra de Deus segue a paz com todos, e a santificação, sem a qual ninguém verá ao Senhor. Então nós precisamos ter essa paz, nós precisamos viver essa comunhão. Isso nos traz o quê? Santificação. Como que nós vamos entrar no céu se nós não temos comunhão com o nosso irmão, se nós não temos comunhão com o nosso próximo? Nós vemos aqui que nenhum queria rei, nenhum queria ser líder, nenhum queria, mas todos estavam com um só propósito, uma só vontade, Então, fizeram aqui uma união. E Esdras, ele começa a ensinar a palavra ao povo. Na festa do tabernáculos, ou seja, aqui uma das principais festas aqui, tabernáculos, onde eles comemoravam, a provisão de Deus no caminho ali no deserto, onde Deus foi o sustento para eles, que Deus foi o sustento, no alimento, ali na bebida, na água. Então eles comemoravam essa festa de tabernáculos, que segundo alguns estudiosos,
duravam até 7 semanas, né? E no dia 1º do mês 7º, houve santa convocação. Está em Levítico 23, versículo 34 e 35. O povo se juntou como um só homem diante da porta das águas, Neemias 8:1, e Esdras trouxe o livro da lei. A lei de Deus foi lida ao povo desde a alva até o meio-dia, ou seja, desde o amanhecer, meus irmãos, até o meio-dia foi lido o quê? A lei do Senhor. E havia sido construído um púlpito de madeira para aquele fim. E em pé, ao lado de Esdras, havia um grupo de 13 auxiliares, está em Neemias capítulo 8, versículo 4. Ainda cooperava um grupo de levitas também, que cooperava ali no ensinamento da palavra. E o objetivo era fazer todo o povo entender o que estava sendo lido no livro da lei de Deus. Ou seja, meus irmãos, o que Esdras queria transmitir? Ele não queria somente chegar ali, abrir a lei de Deus e ler, mas ele queria também que o povo o entendesse a lei. Hoje, meus irmãos, nós como pastores, liderança da igreja, nós não queremos que os irmãos somente leiam a palavra, que os irmãos somente, corram pelas letras, pelas palavras, pelos versos, pelos versículos, mas sim que o povo possa ter um entendimento da palavra do Senhor, que o povo venha buscar esse entendimento. E esse entendimento, somente quem nos pode dar é o Espírito Santo de Deus. Muitas pessoas, meus irmãos, relatam testemunhos, na igreja do Senhor, que fala assim: pastor, antes eu lia a Bíblia, eu não tinha entendimento. Antes eu lia, eu não entendia nada. Mas a partir do momento que o Espírito Santo abriu o meu entendimento, eu aprendi, eu tive um entendimento acerca de tal versículo, acerca de tal capítulo, acerca da palavra de Deus. Então, ou seja, que nós possamos buscar do Espírito Santo o entendimento da palavra de Deus. Muitos, meus irmãos, leem e não entendem. Muitos leem e também não praticam. E a palavra de Deus tem que ter o entendimento, porque tendo o entendimento, ela é praticada. Mas muitos querem praticar, mas não têm o entendimento. E não é nesta ordem. A ordem é nós lermos, entendermos e praticarmos a palavra de Deus. Por isso que a palavra fala que ela é poderosa e também ela é eficaz, ela é viva e ela é penetrante. Lá em Hebreus capítulo 4 nos fala isso. Então, o principal foco aqui de Esdras era que o povo entendesse o que estava sendo lido no livro da lei de Deus. O ensino, meus queridos irmãos, foi maravilhoso. O ensino da palavra de Deus, ele é maravilhoso. Muitos hoje, infelizmente, meus irmãos, gostam mais dos movimentos pentecostais, gostam mais do movimento, do oba-oba, gosta mais, dos louvores. Mas, meus queridos irmãos, o ensinamento é o alicerce para a nossa vitória. O ensinamento da palavra do Senhor vem falando que é a base da nossa vitória. Está lá em Efésios capítulo 6, versículo de número 17. Efésios capítulo de número 6. Vamos ler lá, meus queridos irmãos. Efésios capítulo de número 6, versículo de número 17, que fala assim: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Ou seja, a palavra é a base da nossa vitória. Que nós possamos ter
esta palavra cravada em nossos corações, e que nós possamos não ser somente ouvintes, mas sim praticantes da palavra do Senhor, porque o ensino foi maravilhoso. O povo, ao ouvir a leitura, começou a chorar e a lamentar-se. Então Neemias e Esdras tiveram que intervir, porque o choro, meus irmãos, não era muito ali de alegria. O povo estava meio entristecido, porque eles começaram a chorar e lamentar-se, né? Então Neemias e Esdras tiveram que intervir, exortando-os a que se alegrassem. Olha só, meus irmãos, aí a gente vai ler, a gente vai entender o porquê daquele versículo bastante conhecido, né? Então, Neemias e Esdras tiveram que intervir, exortando-os que se alegrassem no Senhor. Aí vem aquele versículo bastante conhecido, lá em Neemias, talvez o versículo que todos os cristãos mais conhecem, no livro de Neemias, no seu capítulo 8, no seu versículo 10, que fala assim: porque a alegria do Senhor é a nossa força. Está vendo o entendimento da palavra de Deus? Muitos meus irmãos não entendiam por que Neemias citou esse versículo. Porque, meus irmãos, a partir do momento que Esdras começa a ler a lei de Deus, o povo começou a chorar, o povo começou a lamentar-se, e Neemias e Esdras teve que intervir e falar para o povo: olha, para aí, a alegria do Senhor é a vossa força, a alegria do Senhor é a nossa força. E o povo, né, então foi se alegrar, e foram ali, né, a comer, a beber, a festejar, porque todos entenderam as palavras que lhe fizeram saber. Neemias 8, versículo 12. Está vendo como a palavra de Deus é importante em nossas vidas? A palavra de Deus, ela muda muito, muda a nossa vida, porque ela não muda. A palavra de Deus, do Senhor, ela não muda nada, mas ela tem o poder de mudar a nossa vida. Antes você era uma velha criatura, né? Antes você era, né, você fazia segundo ao curso do mundo, mas agora você faz segundo a vontade de Deus. Por quê? Porque houve-se uma mudança. Essa mudança foi a palavra de Deus, que uma vez foi aqui no seu coração, você deu lugar para ela, você deixou ela agir, você deixou ela trabalhar, e hoje você é um novo homem, você é uma nova mulher, porque Cristo vive em sua vida. Ou seja, a alegria do Senhor é a vossa força. Amém, meus queridos irmãos? E hoje há festa no seu coração, como houve festa ali com o povo, né? Eles foram lá para comer, para beber e festejar, porque todos entenderam as palavras que lhe fizeram saber. Síntese do tópico 2. Esdras ensina a palavra ao povo e há um grande despertamento espiritual. Aonde tem a palavra de Deus, aonde tem o ensinamento da palavra de Deus, há sempre um grande despertamento espiritual. Isso, meus irmãos, é que nós precisamos pregar hoje. Esse evangelho, meus irmãos, de chave de carro, esse evangelho de chave de casa, esse evangelho de bens materiais, de vida, de riqueza, meus irmãos, não é esse evangelho que Jesus Cristo quer que nós pregamos, mas porque o evangelho que Jesus Cristo quer que nós pregamos é o evangelho do despertamento, é o evangelho, meus irmãos, do sacrifício, é o evangelho da humilhação, porque nós vemos, meus irmãos, que depois de tudo isso acontecido, meus irmãos, veio o gozo, veio a alegria, ou seja, veio a fartura. Isso, meus irmãos, é que Mateus escreveu lá: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão vos acrescentadas. Aleluias. Que nós possamos ser despertados espiritualmente pela palavra do Senhor. Vamos ao tópico de número 3, meus irmãos. A palavra de Deus deve ser ensinada. Deus ordenou que a sua palavra fosse ensinada a todo o povo de 7 em 7 anos. Deuteronômio capítulo 31, versículo 9 ao 12. Além da leitura de Moisés, que se fazia a cada sábado, Atos capítulo 15, versículo 21, os escritos e os profetas deveriam ser lidos
e explicados ao povo, em convocação solene, a cada 7 anos. Jesus ordenou o ensino da sua palavra. Na grande comissão, Jesus ordenou que seus discípulos ensinassem todas as nações a guardarem tudo que lhes tinha mandado. Então, ou seja, quando Jesus ele convoca ali uma grande comissão, meus irmãos, ele dá seus ensinamentos, né? E ali ele manda que aqueles discípulos fossem e fizessem outros discípulos, ou seja, que a palavra de Deus pudesse ser pregada, anunciada, e também que aqueles que anunciassem fizessem discípulos do Senhor. Então, é uma ordenança, né, de próprio Jesus Cristo acerca da palavra dele, acerca da palavra, que eu disse que nesta manhã a palavra do Senhor, ela tem uma grande e suma importância na nossa vida cristã. Também, meus irmãos, o apóstolo Paulo conhecia a importância do ensino da palavra. Vejamos também lá em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 1 e 2. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que pregues a palavra. Ou seja, Paulo estava falando para quem? Para Timóteo. Olha, pregue a palavra de Deus, ensine a palavra de Deus, porque o povo a qual vai vir a ti, e também o povo qual você vai ao encontro, necessita e carece da palavra. Então pregue a palavra. O que de mim, entre muitas testemunhas, ouvistes, confia a homens fiéis, que sejam idôneos, que também ensine os outros. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 2. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Romanos capítulo 12, versículo 7. Se é ensinar, que haja, aleluias, dedicação no ensino. Meus irmãos, não podemos ensinar qualquer coisa. Não podemos ensinar, principalmente de modo errado. Muitos, meus irmãos, infelizmente, estão pegando, né, a palavra do Senhor, que é certeira, a palavra do Senhor, que é fiel, a palavra do Senhor, que é verdadeira, estão ensinando fábulas, estão ensinando, aleluias, coisas erradas. Irmãos, nós precisamos nós aprendemos nas lições anteriores da escola bíblica dominical sobre o discernimento, discernir o que é certo do que é errado. Infelizmente, meus irmãos, hoje muitos estão ensinando sem dedicação à doutrina, sem dedicação à palavra, sem dedicação ao ensinamento. Aí contradiz tudo o que a Bíblia fala, contradiz tudo que a Bíblia nos mostra. Porque a Bíblia, meus irmãos, né, até algumas seitas, meus irmãos, nem falo como religião, mas algumas seitas, meus irmãos, elas criaram a sua própria Bíblia, segundo as suas próprias vontades, segundo os seus próprios conceitos, deferindo, ou seja, difamando todo o conceito, né, da divindade do nosso Deus. Isso, meus irmãos, está no meio nosso, isso está em todo o mundo. Então, se ensinar, que haja total dedicação no ensino. Síntese do tópico 3. A palavra de Deus deve ser ensinada, porque é ordenança de Deus, ratificada por Jesus e confirmada pelos apóstolos. Ordenança de Deus, ratificada por Jesus Cristo e confirmada pelos apóstolos. Vamos ao tópico número 4. Depois da palavra ensinada, depois da palavra aqui pregada, vemos, meus irmãos, o resultado do ensino da palavra de Deus. O ensino da palavra gera o quê? Temor a Deus. Precisamos ser tementes ao nosso Deus. Deus falou: ajunta-me o povo e os farei ouvir a minha palavra, para que me temam todos os dias que na terra viverem. Meus queridos irmãos, Deuteronômio capítulo 4, versículo 10. E também guarda os mandamentos do Senhor para o temer. Deuteronômio capítulo
capítulo 8, versículo 6. Então, meus irmãos, nós vemos que a palavra de Deus gera em nós um temor, meus irmãos, diante da soberania de nosso Deus, porque nós precisamos ser tementes a Deus em todo o nosso modo de viver. Sabemos, meus irmãos, que Deus, Ele é amor, Ele é justiça, mas também, meus irmãos, sabemos que Deus é amor, mas também Ele é, o Senhor, nosso Deus, Ele é fogo consumidor, Ele é justiça e fogo consumidor. Nós aprendemos da palavra do Senhor, meus irmãos, que aguardar a palavra do Senhor com todo, o nosso temor a Ele, todo temor à palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor, meus irmãos, quando ela é adentrada em nossos corações, nós começamos a ter temor a Deus. Temor a Deus é não pecar, é não fazer a vontade de Satanás, não fazer a vontade do mundo. Isso é temor a Deus. Muitos, meus irmãos, aceitam a Jesus Cristo, batizam nas águas, mas não são tementes a Deus. Deus está mandando, direcionando para um caminho, a pessoa vai para outro caminho. E o temor a Deus, pelo temor a Deus, o crente se aparta do mal. Está lá em Provérbios, capítulo 3, versículo 7. Pelo temor, o crente, ele aparta do mal. Provérbios 16, 6 fala que se desvia do mal, ou seja, nós tomamos caminhos certeiros, desviamos do caminho que leva ao mal. E também, meus irmãos, Provérbios capítulo 8, versículo 13 fala que o temor ao Senhor aborrece o caminho do mal. Então, meus irmãos, devemos ser tementes a Deus. Como resultado do ensino da lei, nos dias de Esdras, o povo confessou seus pecados, apartou-se de deuses estranhos e adorou ao Senhor, seu Deus, e com ele fez firme conserto. Ou seja, teve despertamento, teve o ensinamento da palavra, a palavra penetrou no coração, então teve o que? Teve conserto com Deus. Então o povo se consertou com Deus. Lá em Neemias capítulo 9, versículo 1, versículo 1 ao 3, versículo 38. E a palavra de Deus é o poder de Deus. Ou seja, a palavra de Deus é poderosa, meus irmãos, porque ela é o próprio poder de Deus. Romanos capítulo 1, versículo de número 16. O ensino da palavra implanta normas espirituais nos crentes. Essas normas dão forma a manifestações da nova vida. Ou seja, a partir do momento que a palavra de Deus ela é enxertada em nossos corações, ela vem ser manifestar em nossas vidas o poder de Deus de várias formas. A primeira é uma nova vida que nós temos naquele que se converter, naquele que pela operação do Espírito de Deus passa a andar nos estatutos de Deus. Lá em Ezequiel capítulo 36, versículo 27. Vejamos algumas dessas manifestações da nova vida. Olha só, manifestação de nova vida. Temos alguns exemplos. Primeiro exemplo aqui que o escritor ele ressaltou: o crente é honesto a toda prova. Está lá em Romanos, está lá em Coríntios, está lá em Filipenses, está lá em 1 Pedro, está também em Hebreus. Honestidade. A partir do momento que nós temos uma nova vida, nós passamos a ser honestos com tudo, A palavra de Deus fala assim: a toda prova somos honestos. Somos honestos com nós mesmos, somos honestos, em toda a nossa vida, no nosso caminhar, em todas as circunstâncias, passamos a viver uma vida de honestidade. Segundo, o crente jamais mente. Isaías capítulo 63, versículo 8, também 1 João 2, 28. Por que, meus irmãos? O crente jamais deve mentir. Sabemos que o pai da mentira é o diabo. Então aquele que mente não é filho de Deus.
mas sim filho de quem, né? Então, jamais mente. O crente tem o testemunho de sua consciência no Espírito Santo de que não mentiu. Romanos 9, versículo 1. Jesus disse: seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disso é procedência maligna. Ou seja, que seja o nosso falar sim, sim ou não, não. O que passa disso, meus irmãos, o que é meio termo é mentira. Então, isso é procedência o quê? Maligna. Outro exemplo, meus irmãos, o crente jamais se apodera de alguma coisa que não seja dele. Aquele que furtava, não furta mais. Efésios capítulo 4, versículo 28. Meus irmãos, vemos exemplo claro, lá em Lucas capítulo 19, versículo 8, que fala de Zaqueu. Aquele que furta, não furta mais. Irmãos, Zaqueu, depois de salvo, ele queria restituir aquilo que havia defraudado, e ele ia restituir 4 vezes mais, ou seja, quadruplicado, segundo a lei, está lá em Levítico, né? Então nós vemos aqui, depois que a palavra chegou, ou seja, a própria palavra encarnada, que é Jesus Cristo, foi e pousou na casa de Zaqueu, o que aconteceu? Houve um despertamento, houve uma nova vida, e a manifestação da nova vida na vida de Zaqueu foi o quê? Devolver, restituir aquilo que havia defraudado. Está lá em Lucas capítulo 19, versículo 8. Então, meus irmãos, esta é um dos exemplos, ou seja, aquele que furtava, não furte mais. Pode ser uma agulha, pode ser uma bala, ou pode ser 20 milhões. Não deve furtar. O crente vive uma vida moral, que é exemplo de pureza. A prostituição e toda a impureza nem ainda se nomeia entre vós. Ou seja, nós vivemos uma vida, moralmente de exemplo de pureza. Viver uma vida moralmente de exemplo de pureza, de santidade, é o que nós mais precisamos. Irmãos, momento nenhum a palavra de Deus, momento nenhum a palavra do Senhor vem falando liberdade de doutrina. Ou seja, a doutrina que foi pregada pelo nosso Senhor é a doutrina que continua ainda. Mas hoje, meus irmãos, infelizmente está um negócio de o pastor fulano de tal liberou isso na igreja, o pastor cicrano de tal liberou ali que os irmãos usem isso, que os irmãos usem colares, que os irmãos usem brincos, que os irmãos façam tatuagem. Meus amados irmãos, desde que eu conheço da palavra do Senhor, desde que o Espírito Santo me deu o entendimento da palavra do Senhor, eu não vi em momento nenhum a doutrina mudar. Pelo contrário, a própria palavra fala que a palavra do Senhor, ela permanece fiel, como Ele é fiel. Então, meus irmãos, nós vemos que o homem tem mudado a doutrina. O homem tem liberado algo que Deus ainda não liberou e também não vai liberar. Porque o Senhor fala que nós devemos permanecermos santos, irrepreensíveis. Esta é a palavra de Deus. Não é o pastor Éder, mas sim a palavra de Deus. E a gente vê que quando há uma liberdade a respeito da palavra de Deus, ou seja, porque nós precisamos buscar a santidade e nos santificar dia após dia, cada dia mais. Se nós voltamos à nova criatura, se nós voltamos a fazer conforme o curso deste mundo, nós não estamos fazendo a vontade de Deus, ou seja, nós não estamos com uma vida de pureza. A pureza principalmente está no nosso coração, sim. A pureza é interna, com certeza, mas o nosso exterior reflete o que é dentro de nós. Não adianta nada ter uma casa limpa por dentro, brilhando por dentro,
Se na frente da casa está acumulado ali lixo, se na frente da casa está acumulado matagal, se na frente da casa está toda suja, está tudo caindo, não adianta nada. Isso tem que andar junto. Se lá dentro da casa há uma limpeza, há uma higiene, do mesmo lado de fora tem que refletir isso. Infelizmente, nos dias de hoje, meus irmãos, é tão santo por dentro, mas por fora, meus irmãos, só Jesus na causa. Da mesma forma, há uma também inversão. Não adianta nada uma casa ela ter um muro lindo, um muro de pedras formosas, um muro que passamos ali e refletimos, às vezes, de tão limpo que é, de tão lisinho, de aquela pintura formosa, aquela pintura linda, mas lá dentro há uma sujeira, lá dentro há uma imundícia. Meus irmãos, nós temos que ser templo do Espírito Santo, ser puro, ser santificado, leva-nos a ter uma vida, de clareza, de pureza, tanto interna como externa, porque o interno é a glória do Senhor, e essa glória do Senhor, ela reflete o nosso exterior. Então, nós devemos ter essa vida, um exemplo de pureza, que nós possamos ser um exemplo, meus irmãos, porque a hora que o mundo olhar para mim, o mundo olhar para você, vai olhar conforme o olhar dele, mas, meus irmãos, vai entender, se ele olha para mim, ele olha para você, ele vai ter que ver o brilho de Cristo em mim, o brilho de Cristo em você, porque a hora que nós passamos na porta daqueles que não conhecem Jesus, saímos para vir para a igreja, vimos aí com nossa Bíblia debaixo dos braços, vimos com as nossas roupas, com terno, gravata, o homem, a mulher que está lá no portão olha para nós e fala assim: olha aí, eles estão indo para a igreja. Mas não adianta nada, no sábado de tarde, você tirar o seu carro para fora, você está sem camisa, de bermuda, lavando o seu carro, ou você está ali com shortinho, com a mini saia. Que exemplo de pureza você é? Ou seja, você é crente somente nos dias de culto? Você é crente somente nos dias que você vai à igreja? Isso muito reflete, meus irmãos, a nossa vida cristã. É por isso, meus irmãos, que isso tem filtrado dentro das igrejas. Ou seja, que nós possamos ser santos em todo o nosso modo de viver. Santidade o Senhor requer de nós. Santidade o Senhor Ele quer de cada um de nós. E nós devemos ser santos, meus irmãos. Porque o que nós temos visto nos últimos dias, meus irmãos, deprava a vontade e querer do nosso Deus e vai contra as Escrituras do Senhor. Porque não adianta nada um dia estar em cima de um altar, um dia estar num púlpito pregando a palavra de Deus com toda a ousadia, com toda a autoridade, mas no outro dia está ali andando de chinelinho, de bermuda e também ali de regata, ou está ali andando ali de mini saia, de shortinho mostrando tudo. Isso, meus irmãos, não é santidade, isso não é um servo de Deus, isso não é uma serva do Senhor. O Senhor, Ele requer integridade, e se requer de nós essa integridade total de mim e de você, e que nós possamos, meus irmãos, mortificar a nossa carne. Está quente, pastor Éder, está difícil sair às vezes de terno e gravata, está difícil, não precisa sair de terno e gravata, mas coloca uma roupa decente, coloca uma camisa decente, coloca uma calça decente, coloca uma saia decente, se vista como um homem, como uma mulher do Senhor, porque, meus irmãos, ali no tabernáculo os sacerdotes, os sumos sacerdotes, meus irmãos, se eles não estivessem com as roupas sacerdotais, eles nem adentravam, porque Deus não recebia o seu sacrifício. Isso não muda, meus irmãos. Deus não recebe o sacrifício daquele que mostra ali impureza, daquele que mostra falta de santidade ao Senhor. É sacrifício em vão. E para de pregar, muitos têm pregado: Jesus quer só o coração, vem como está, fica como está. Isso não é verdade, meus irmãos. Deus, Ele requer santidade. O Senhor pode entrar um bêbado da igreja? Pode entrar um viciado da igreja? Pode, porque o Senhor veio para esses. Mas, meus irmãos, ouvindo a palavra de verdade,
ali tem liberdade, ali tem libertação, ali tem santificação. É por isso que nós vemos muitos, meus irmãos, pastores que hoje eu prego com toda ousadia, com toda ali convicção e com todo o poder de Deus, porque um dia foi liberto pela palavra de Deus, porque um dia entrou na igreja mendigando, porque um dia entrou na igreja bêbado, mas houve transformação através da palavra do Senhor, e hoje vivem uma nova vida e ainda anunciam a palavra de Deus. Glórias a Deus por isso. Então, o crente jamais dá falso testemunho de alguém. Isso também é um dos requisitos espirituais do crente, ou seja, a manifestação da nova vida. O ensino da palavra dá conhecimento. A igreja de Corinto foi enriquecida porque pelo ensino da palavra de Deus havia recebido conhecimento. Vamos abrir nossas Bíblias em 1 Coríntios, meus queridos irmãos. Vamos ler lá no seu versículo 1 Coríntios, capítulo 1, versículo de número 5. 1 Coríntios, glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. 1 Coríntios, capítulo de número 1, versículo 5. Porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda a palavra e em todo o conhecimento. Olha só, meus irmãos. Então, a igreja de Corinto, meus irmãos, foi enriquecida por quê? Pelo ensino da palavra de Deus, havia recebido conhecimento. Consideremos, o conhecimento consolida a força. Lá em Provérbios, capítulo 24, versículo 3, fala: com a sabedoria se edifica a casa, e com a inteligência ela se afirma. Olha só, Salomão escreve: o conhecimento consolida a força, pela sabedoria se edifica a casa, e pela inteligência se afirma a casa. Porque pelo conhecimento podemos saber que nos é dado gratuitamente por Deus. De onde nós adquirimos sabedoria? Compramos sabedoria? Não, adquirimos gratuitamente por Deus. 1 Coríntios 2,12. Pelo conhecimento da verdade podemos alcançar plena libertação, ou seja, o conhecimento da verdade traz a libertação. João capítulo 8, versículo 32. Pelo conhecimento podemos saber que Deus quer que todos os homens venham ao conhecimento da verdade. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 4. Pelo conhecimento podemos saber como agradar a Deus. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 9. Agradar a Deus não é resultado da nossa própria força. Não é resultado, meus irmãos. Nós agradamos a Deus, não é resultado da nossa força, mas o próprio Deus nos dá graça para agradá-lo, ou seja, a graça infinita de Deus para conosco, para agradá-lo. Vamos ao síntese do tópico 4. O ensino da palavra de Deus gera temor e estabelece normas espirituais nos crentes e nos dá conhecimento. Então, se enriqueça da palavra de Deus. Meus irmãos, o profeta Oséias, ele fala lá no seu capítulo 4, versículo 6: o meu povo perece por falta do quê? De conhecimento. Ou seja, o povo anda perecendo nesses últimos dias, principalmente nesses últimos dias de pandemia, meus irmãos, por falta de conhecimento. Então, que nós possamos buscar conhecimento da parte do Senhor Jesus Cristo, conhecimento da palavra de Deus. Amém, meus queridos irmãos? Então, na semana que vem, Esdras e Neemias combatem o casamento misto. Então, nós vamos entender um pouquinho na semana que vem, se o Senhor nos permitir, eu tenho certeza que Deus falará grandemente. Então, nesta manhã, nós aprendemos um pouquinho da palavra de Deus. Eu tenho certeza que já enriquece o nosso conhecimento. Meus queridos irmãos, vamos estar orando pelo irmão Silvio Carvalho, pede de coração pela sua vida.
orar pela vida do nosso irmãozinho João Luiz, filho da nossa irmã Jaque, do nosso irmão Luiz, para que Jesus possa curar. Também vamos estar orando pela família do nosso amado e querido irmão José, que aprova o Senhor o recolher nesta manhã. Eu louvo a Deus pelas nossas vidas que nos estão acompanhando, aqueles que ainda irão nos acompanhar. Que Deus possa honrar cada dia mais, que Deus possa abençoar, que Deus possa nos conceder um dia, um domingo abençoado, um almoço abençoado, uma tarde de descanso abençoada. Aqueles que estão trabalhando, que Deus venha guardar, que Deus venha livrar. E hoje, às 19h30, teremos culto de missões. O culto vai ser abençoado, em nome de Jesus. Vamos orar, meus irmãos, para que Deus possa abençoar. Senhor, meu Deus, meu Pai, meu querido Senhor, nós somos gratos, meu Pai, pelo ensinamento a qual o Senhor, meu Deus, nos deu nesta manhã, meu Pai. Obrigado, Senhor, por cada palavra que o Senhor falou conosco, meu Pai. O nosso coração, Senhor, se alegra na Tua presença nesta manhã, Senhor, meu Pai, por poder aprender mais um pouco de Ti, Senhor, meu Pai. Continua nos exortando, Senhor, a meditar na Tua palavra. Continua nos ensinando, meu Pai, a respeito da Tua palavra. Também, meu Deus, que nós possamos ser praticantes, meu Pai, dessa palavra que é poderosa, dessa palavra que é edificante em nossas vidas, que penetra, Senhor, meu Pai, em nossos corações e edifica a nossa vida. Senhor, nesta manhã, vai visitando ali nosso irmão querido, Silvio Carvalho, Senhor, meu Pai. Abençoa a vida do Teu servo nesta manhã, meu Pai. Também vem abençoar a vida, Senhor, do nosso querido irmão João Luiz, meu Pai. Vai ali, Senhor, meu Deus, curando, meu Pai, a vida, Senhor, dessa pequena criança, meu Pai. Deus, que o Senhor Jesus Cristo possa visitá-lo nesta manhã, meu Pai, curando, meu Pai, dessa enfermidade, em nome de Jesus, meu Pai. Também nós clamamos a Ti, Senhor, em favor, Senhor, ali da vida do nosso irmão José, Senhor, meu Pai. Senhor, meu Deus, da sua família, Senhor, meu Pai. Querido Deus, que Tu possa confortar o coração de Teus filhos, meu Pai, neste momento de perca, Senhor, meu Pai. Que o Espírito Santo de Deus seja consolo, meu Pai, por toda a família, em todos os familiares, em todos os ali, meu Pai, amigos queridos, meu Pai. Em nome de Jesus, meu Pai, nós lhe pedimos, meu Pai, e lhe agradecemos por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor vai fazer por nós, ainda no decorrer desse dia. Amém, Senhor. Amém. Você vai ver essa pessoa. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo de Deus que reina em cada coração, e todos abençoados digam amém. Está terminado em nome de Jesus. Deus abençoe, irmãos.